Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática sobre o sistema articular, melhor dizendo, generalidade do sistema articular. Nesta primeira videoaula prática, que vai ser a parte 1, eu vou falar sobre a classificação das articulações, quanto ao tipo de tecido interposto, quanto à mobilidade, quanto à duração, tá? Então esta videoaula ela vai ser mais uma videoaula de introdução aí da generalidade do sistema articular, onde nós vamos trabalhar especificamente essas classificações, tudo bem? Espero que vocês gostem da videoaula e vamos lá então começar essa videoaula. Bom pessoal, primeiramente, quando nós observamos o sistema articular, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que classificar as articulações de acordo com algumas características, né? Então, nós temos lá, as articulações, elas são classificadas de acordo com o tipo de tecido interposto. O que seria o tecido interposto? É um tipo de tecido que fica entre os ossos que compõem, que formam aí a articulação, tá? E dessa maneira, de acordo com o tipo de tecido interposto, nós temos 3 tipos de articulações. Nós vamos ter a articulação fibrosa, depois nós vamos ter a articulação cartilagínea e depois nós vamos ter a articulação sinovial. Vamos começar com a articulação fibrosa, tá? Do tipo fibrosa. Bom, o que é a articulação do tipo fibrosa, tá? Então aqui nós estamos observando exemplos, tá? De uma articulação fibrosa, onde nós estamos observando as suturas cranianas. E o que eu tenho que entender? Que entre os ossos que estão sendo unidos, formando então esta articulação sutura, aqui dentro existe um tecido fibroso, tá? O tecido fibroso, então, ele vai ser um tecido mais resistente, né? Que vai ter a função mesmo de unir os ossos. Porém, o que acontece? De acordo com o tipo de tecido interposto, nós podemos observar que essa articulação sutura, ela tem bem pouca quantidade de tecido interposto, tanto que nós nem conseguimos observar, a não ser que você faça um corte, né? E observe então o tecido no meio dessa sutura, unindo os dois ossos, tá certo? E de acordo com o tipo de tecido que é fibroso, nós vamos ter esse primeiro subtipo, que é a sutura, porque existe pequena quantidade de tecido fibroso, que você nem consegue enxergar a olho nu aqui externamente. Então, o tipo fibrosa, subtipo sutura. Qual que é a classificação então da sutura? Ela é uma articulação do tipo fibrosa com pequena quantidade de tecido fibroso. Então é a sutura, ok? Sutura. Essa sutura só vai existir então no crânio, unindo os ossos cranianos, ok? Um outro subtipo de fibrosa é o que nós chamamos de sindesmose, tá? Observem aqui, então aqui eu tenho uma articulação do cotovelo, ó, articulação do cotovelo, então aqui em cima nós temos o húmero, né, com a sua tróclea, com o seu capítulo aqui, articulando então a una e o rádio, certo? Observa que entre o rádio e a una vai existir um tecido, olha aqui, ó, uma membrana fibrosa, certo? Se prendendo naquelas bordas interósseas, tanto do rádio quanto da una. Essa membrana que fica entre os dois ossos, que é de tecido fibroso, ela é chamada membrana interóssea. E essa membrana interóssea nós vamos ter tanto aqui, né, entre o rádio e a una, entre a tíbia e a fíbula, tá? Então, aqui são 2 exemplos onde a gente pode observar, então, a membrana interóssea. E essa membrana interóssea, ela entra na classificação de uma articulação fibrosa, ok? Só que o nome, o subtipo da fibrosa, eu vou chamar de sindesmose.
O que significa sindesmose? É uma articulação do tipo fibrosa, subtipo sindesmose. Por quê? Porque eu tenho bastante quantidade de tecido fibroso. Eu consigo ver o tecido fibroso unindo esses dois ossos. Diferente do que acontece, por exemplo, na sutura. Na sutura nós não vemos o tecido fibroso aqui. Aqui, entre o rádio e a una, por exemplo, nós já enxergamos. Então, essa membrana interóssea, ela é tipo fibrosa, subtipo sindesmose, onde eu tenho bastante tecido fibroso. E o terceiro subtipo de uma articulação fibrosa é a gonfose, tá? Então aqui, ó, eu deixei um crânio, né, onde nós temos a mandíbula com um dente aqui, ó, encaixado. E aqui para vocês observarem então um modelo anatômico, tá? De uma arcada dentária, mandíbula e maxila, observando então os dentes encaixados tanto na maxila quanto na mandíbula. O que acontece? Todos nós sabemos que a mandíbula e a maxila apresentam esses buracos aqui, ó, que são chamados de alvéolos dentais. Esses alvéolos são espaços onde os dentes vão se encaixar aqui dentro, certo? Porém, o que acontece? Os dentes, quando são encaixados aqui dentro, eles são encaixados e eles são seguros, eles são presos no alvéolo por um ligamento chamado ligamento periodonto, tá? Esse ligamento, ele é um tecido fibroso, então ele não deixa de ser uma articulação. Então, essa articulação que existe entre o dente e o alvéolo, que é o espaço onde ele se encaixa, preso então por um alvéolo, né, por um ligamento chamado ligamento periodonto. Esse ligamento periodonto, essa articulação toda, esse encaixe do dente com o alvéolo, nós chamamos de gonfose. Então, a articulação do dente com o alvéolo é do tipo fibrosa, subtipo gonfose. E essa gonfose só vai existir entre o dente e o alvéolo. Em nenhum outro lugar mais do corpo humano vai existir gonfose, tá certo? Então lembre-se que sutura é do tipo fibrosa, subtipo sutura, por quê? Pouca quantidade de tecido fibroso. Sindesmose é subtipo, né, da fibrosa, que é a sindesmose. Por quê? Bastante quantidade de tecido fibroso. E a terceira articulação do tipo fibrosa é a gonfose, onde nós temos o dente encaixado com o alvéolo, preso por um ligamento chamado ligamento periodonto. E esta articulação, então, é classificada como subtipo da fibrosa, gonfose, ok? E a gonfose vai existir somente no dente, tá? Entre o dente e o alvéolo, tá certo? Pessoal, então aqui nós vimos o primeiro tipo de articulação relacionado, então, ao tecido interposto. E nós vimos o tipo e os 3 subtipos que existem de acordo com a quantidade de tecido fibroso entre os ossos, ok? Agora nós vamos para o segundo tipo de articulação quanto ao tipo de tecido interposto, que é a articulação cartilagínea. Tudo bem? Bom, pessoal, então continuando aqui essa nossa primeira parte da aula prática sobre generalidade do sistema articular, vamos ver, então, analisar as articulações cartilagíneas, ou seja, de acordo com o tipo de tecido interposto entre os dois ossos aí, nós vamos ter uma cartilagem agora, por isso são chamadas de cartilagíneas. As anteriores, que eram as fibrosas, tinham um tecido fibroso entre os dois ossos. Aqui nós vamos ter uma cartilagem entre os dois ossos, ok? Bom, quando nós analisamos então as articulações cartilagíneas, nós temos que analisar que as cartilagíneas existem 2 subtipos, tá? Então o que é uma cartilagínea? Primeira coisa que eu tenho que entender, são articulações onde existe uma cartilagem entre os dois ossos, certo? Como nós podemos ver aqui, né, os discos intervertebrais entre os corpos vertebrais, como nós podemos observar aqui, ó, entre as costelas, né, ó. Então aqui nós temos as costelas,
nós vamos ter um pedaço de cartilagem, que são as cartilagens costais, se unindo no externo, né? Além disso, nós temos aqui um outro tipo, que é aqui no osso do quadril infantil, onde nós temos uma cartilagem entre o ilho, o isquio e o pube, tá? E nós temos aqui também, ó, na articulação do quadril, né, unindo os dois ossos pubis, o direito com o esquerdo, vai ter uma cartilagem aqui no meio. Então, o que nós temos que entender? Que de acordo com a cartilaginha, nós temos que analisar que existe dois tipos de cartilagem aqui. Então, automaticamente, nós vamos ter dois subtipos. O primeiro subtipo é chamado de sincondrose. Não confundam sincondrose, que é essa cartilagem que se ossifica com o tempo, com sindesmose. Sindesmose, pessoal, é aquele tecido fibroso que é a membrana interóssea, tá? Então, bastante tecido fibroso. Aqui na sincondrose, o que significa isso? A sincondrose, ela é um tipo de cartilagem que vai estar entre os ossos, ou seja, unindo os ossos, né? Formando então uma articulação cartilagínea. Porém, essa cartilagem, ela é uma cartilagem hialina. O que significa isso? Ela é uma cartilagem que ela tem uma propriedade de transformar as células que são condrócitos em osteócitos, ou seja, essa cartilagem ela vai se transformar em osso e chega no momento em que ela desaparece. E essa cartilagem ela serve para quê? Para possibilitar o crescimento dos ossos, tá? Em tamanho. Então, aonde que nós vamos ter esse tipo de cartilagem sincondrose? Na articulação do osso do quadril, né? Essa cartilagem que fica entre os três ossos infantis, o ilho, o isquio e o pube, tá? Então, esse ossinho que eu estou mostrando para vocês é um osso do quadril infantil, tá? De uma criança, tá certo? E essa cartilagem, com o tempo, ela vai se ossificar, ela vai desaparecer. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo de uma articulação subtipo sincondrose, tá? Então, primeiro exemplo, articulação do quadril, tá? Que é essa cartilagem que vai desaparecer. Articulação do quadril infantil, tá? Que é a cartilagem que fica entre os três ossos do quadril. Um outro tipo de articulação sincondrose que nós vamos ter, tá? São as cartilagens costais, ó. Essas cartilagens costais que nós temos aqui, ó, entre uma costela e o externo, nós vamos ter uma cartilagem costal. E essa cartilagem costal, com o tempo, ela vai se ossificando, ela vai se transformando em osso. Por isso, até que a gente sempre passa para o pessoal da enfermagem, né, principalmente, para os alunos da área da saúde, que, por exemplo, massagem cardíaca em pessoas idosas, ela tem que ser com menos força. Por quê? Porque as cartilagens já apresentam bastante pontos de ossificação. E esses pontos de ossificação podem causar, então, uma fratura. E ao invés de você salvar o teu paciente, você pode causar uma lesão. Você pode ocasionar, então, uma fratura de costela, né? Ou uma fratura da própria cartilagem, perfurando ali a pleura, causando então um hemotórax, um pneumotórax, enfim, né? Podendo causar até desconforto, dor aí para a pessoa, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Além disso também, né? Porque o osso de uma pessoa idosa, ela vai perdendo a densidade óssea naturalmente e ele vai se tornando um pouco mais frágil, tá? Não necessariamente uma osteoporose, mas ele vai se tornando um pouco mais frágil com o avançar da idade, tá certo? Então aqui nós temos dois tipos, né, que dá pra gente observar de subtipo sincondrose, que é uma cartilagem hialina que se transforma em osso com o tempo. Então nós temos aqui as cartilagens costais, aqui, né, a cartilagem entre os ossos do quadril infantil. Nós temos as epifisárias, né? Então, como nós temos os ossos longos, fêmur, húmero, tíbia, fíbula, enfim, nós temos as epífises, que são as extremidades, né, proximal e distal, e o corpo. Então, entre o corpo e as epífises, tanto proximal quanto distal, nós vamos ter uma cartilagem ali no meio que possibilita o crescimento do osso em comprimento, certo? Em comprimento. E essas cartilagens são chamadas de cartilagens
epifisárias, tá certo? Então elas também são um outro exemplo aí de articulação sincondrose. Depois nós vamos ter a sacrococcígea, né? As cartilagens sacrais, né, que ficam entre as vértebras sacrais infantil, e depois ele se transforma em um osso só, que é o sacro, né? Nós temos a articulação mentoniana, as cartilagens mentoniana, que fica bem no meio, né, bem na linha mediana da mandíbula infantil, que vai possibilitar o crescimento das duas mandíbulas, né, direita e esquerda. Então ali nós temos uma pequena cartilagem que ela vai se transformando em osso com o tempo, até que ela se ossifica por completo, a hora que o osso terminou o seu crescimento completo, tá? Então esse é o primeiro subtipo, que é a sincondrose. Depois nós temos um segundo subtipo, que é chamado sínfise, tá? E a sínfise, o que é, pessoal? A sínfise é onde nós temos uma cartilagem entre dois ossos, só que essa cartilagem ela não é hialina agora, ela vai ser uma fibrocartilagem ou uma cartilagem fibrosa, e ela não tem essa propriedade de se calcificar, de se ossificar, né? E ela você vai ficar para o resto da vida, ok? Então essa cartilagem que nós chamamos de sínfise, aonde nós podemos observar? Nos discos intervertebrais, aonde nós temos aqui, né, entre os corpos das vértebras, ok? E aqui também, ó, né, esse disco interpúbico, que é uma sínfise, uma articulação sínfise, que une a face sinfisial do osso púbi de um lado com a face sinfisial do osso púbi do outro lado. Então aqui no meio você vai ter uma cartilagem, né, chamada então de sínfise, ok? Então as articulações subtipo sínfise, aonde nós podemos encontrar, que são mais encontradas nos discos intervertebrais, né, entre as vértebras, e aqui, ó, na articulação interpúbica, tá? Que nós vamos ter um disco aqui interpúbico, que é uma sínfise unindo esses dois ossos púbis aí, ok? E agora, pessoal, nós vamos para o terceiro tipo, né, de articulação, que é de acordo, né, com o tecido interposto, que nós vamos ter o quê? As articulações sinoviais, tá? O que são articulações sinoviais? São articulações que vão apresentar um tecido entre os ossos. Que tecido é esse? É um líquido, que é o líquido sinovial. E quando nós observamos as articulações sinoviais, elas não apresentam subtipos, ela só vai ser sinovial. E qual que é a característica de uma articulação sinovial? É uma articulação que apresenta uma cavidade interna, olha aqui, ó, apresenta uma cavidade interna preenchida por um líquido chamado líquido sinovial, ok? Então, quais são os tipos de articulações sinoviais? Todas as articulações que nós fazemos movimentos, né? Então nós temos aqui, ó, a nível de membro superior, ombro, cotovelo, punho, interfalângicas, né? Ali os ossos do carpo. No membro inferior nós temos a articulação do quadril, né, que a coxo femoral, né, que é entre o fêmur e o osso do quadril, né? Aqui nós temos a articulação do joelho, depois nós vamos ter a articulação do tornozelo, as articulações entre os ossos do pé, tá? Interfalângicas, metacárpico-falângicas, entre os ossos do tarso, ok? Nós temos outros exemplos aí de articulações também sinoviais, como a articulação da mandíbula, como a articulação atlanto-occipital, né? Como a articulação costovertebral, que é a articulação entre a costela e as vértebras posteriormente, tá? Então, todas essas articulações que apresentam movimento, teoricamente, são sinoviais, tá certo? Então, aqui nós falamos em relação aos tipos de tecido. Agora, nós temos que analisar o quê? De acordo com o seu movimento. Primeira coisa que nós podemos observar, todas as articulações sinoviais são classificadas como móveis. Elas apresentam movimento amplo. Elas apresentam bastante movimento. Então, todas as articulações sinoviais você faz aí movimentos tranquilamente, certo? Então, as sinoviais
todas elas vão ser móveis. Quando nós falamos em articulações cartilaginhas, aí as articulações cartilaginhas, elas são classificadas como semi-imóveis. Semi-imóveis. Por quê? Porque eles vão apresentar um certo movimento, mas um movimento limitado. Por exemplo, a articulação interpúbica entre os dois ossos pubis, ele vai apresentar um certo movimento, porém limitado. Não tanto quanto, por exemplo, o ombro ou um joelho, certo? Então o movimento já é limitado. Ele apresenta um leve movimento assim, ó, um leve movimento, mas não é amplo. Então ele tem um movimento, só que não amplo. Então por isso ele é classificado semi-imóvel. O mesmo acontece entre a articulação externo-clavicular, né? Então aqui nessa articulação que tem a cartilagem costal com o externo, também apresenta um movimento limitado aí, né? Externo-clavicular também é uma articulação um pouco mais limitada, tá? E aqui nós temos a articulação também, ó, dos discos intervertebrais, né? Porque as vértebras, elas não apresentam todo o movimento total. Na verdade, as vértebras fazem isso aqui, elas deslizam uma sobre a outra, mas ela não consegue dobrar por completo. Ela não dobra, tá? Ela não gira por completo. Ocorre somente um leve deslizamento, tá? Então, por isso que as cartilaginhas são classificadas como semi-imóveis. Semi-imóveis, tá? E depois, por fim, nós temos as fibrosas, tá? As articulações fibrosas, pessoal, a sutura é totalmente imóvel. Ela não apresenta movimento, não apresenta nenhum movimento, tá? Os ossos, eles não se movimentam. O único osso da cabeça que se movimenta é a mandíbula. Por quê? Porque ela é uma articulação sinovial. Agora, as suturas não. As suturas são fixas. Então, as suturas são classificadas como imóveis. Essa articulação aqui, ó, essa articulação, tá? Que é a membrana interóssea, que é sindesmose, ela não é totalmente imóvel, porque ela apresenta um certo movimento mais limitado. Então, a sindesmose, ela é semi-imóvel. A sutura é totalmente imóvel. A única articulação totalmente imóvel é a sutura. As cartilaginhas, a sindesmose e até mesmo a gonfose, né? Elas são classificadas como semi-imóveis. Apesar que a gonfose, pessoal, ela é mais classificada como imóvel. Mas alguns autores dizem que ela é imóvel, alguns autores dizem que ela é semi-imóvel. Na verdade, ela é semi-imóvel. Por quê? Porque quando você mastiga, automaticamente o teu dente não é totalmente fixo aqui. Ele é fixo, só que ele apresenta um leve movimento. Só que é tão imperceptível, que você não pode classificar como semi-imóvel. Então, as articulações imóveis são sutura e gonfose. As articulações semi-imóveis, cartilaginhas, ó, cartilaginhas e sindesmose, ok? Então essas são semi-imóveis, né? Como nós temos aqui os discos interpúbicos, né? Intervertebrais, né? O disco interpúbico, as cartilagens costais, ok? Gonfose e sutura, imóveis. E depois, por último, nós temos aqui as articulações sinoviais, que são totalmente móveis, apresentam movimentos amplos, ok? Bom, pessoal, então chegamos aqui ao fim da primeira parte, né, que é aí sobre a classificação das articulações quanto ao tipo de tecido interposto e também quanto à sua mobilidade. Espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima aula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.